Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão dessa quinta-feira foi marcada novamente por mais uma rodada de divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos, mostrando direções opostas, o que reforçou a expectativa dos investidores pelo principal dado de emprego que será divulgado amanhã, o payroll. Esse sim pode dar um norte mais claro sobre a intensidade do início de corte de juros nos Estados Unidos, 0,25 ou 0,5% no dia 18. As bolsas na Europa encerraram no campo negativo. Nos Estados Unidos, com essas divulgações, os índices oscilaram muito próximo à estabilidade, mas fecharam majoritariamente no campo negativo. E o Ibovespa, apesar da queda das commodities, conseguiu se equilibrar e fechar com uma leve alta na sessão de hoje. A atenção ainda fica para os 137 mil pontos como uma resistência importante. Atualizando a análise do índice Ibovespa, reforça a tendência neutra de curto prazo, negociando entre seu nível de resistência mais próximo por volta dos 137.300 pontos e nível de suporte fica destacado aos 134 mil pontos, nível esse onde foi consolidado o fundo na sessão de antes de ontem, também conhecida como terça-feira. Pelo gráfico semanal, a estrutura permanece de alta e pela sinalização vai indicando um fechamento de semana no campo positivo, renovando máxima de fechamento anterior, o que sugere a busca pela região dos 140 mil pontos, que seria o alvo máximo projetado por Fibonacci, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala diária, papel que, apesar da tendência de alta preservada, sinaliza a formação de topo por volta dos R$ 5,66, favorecendo o movimento corretivo até a região dos 5,45, seu nível de suporte mais próximo. O potencial de queda nesse cenário é de 2,57%. Em escala diária, as ações de Petrobras, após perderem nível de suporte por volta dos R$ 38,80 e testar essa região como resistência por 3 sessões consecutivas, renova a mínima recente e avança em direção à próxima região de fundo que fica marcada aos R$ 37,80. Potencial de queda de cerca de 1,56% e abaixo disso, contraria próximo apoio aos 36,92, com potencial de cerca de 4% de queda. Do lado superior, a retomada dos 38,80 favoreceria um movimento de alta até o topo histórico na casa dos R$ 40. Movimento esse menos provável, pelo menos por enquanto. No curto prazo, as ações de Vale avançam, mesmo com a queda do minério de ferro dessa madrugada. No momento em que gravamos, o papel sobe 0,88% e testa resistência na região dos R$ 57,40. Nesse cenário, a atenção fica para a eventual formação de um pivô de baixa, que seria consolidado com a eventual perda dos R$ 56,37. O potencial de queda nesse cenário seria de cerca de 1,5% até os 55,45. No médio prazo, podemos observar que o papel ainda permanece em tendência de baixa. As ações de Itaú, após lateralizarem entre as regiões dos 37 e 47, nível de resistência, e suporte nos R$ 38,30, indica rompimento de resistência na sessão atual. No momento em que gravamos, avança 0,62%, e o gatilho de compra viria com a renovação da máxima anterior, por volta dos R$ 37,80, quando liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo projetada, por volta dos R$ 39. Potencial de alta nesse cenário é de cerca de 3,24%. Em escala diária, as ações de CBA reforçam tendência de alta, consolidando o fundo por volta dos R$ 4,72. Próximo patamar de resistência fica destacado na sua média de 200 períodos por volta dos R$ 5,10 e acima disso na casa dos R$ 5,58. O potencial de alta neste cenário é de 4,37% e 14% aproximadamente. Do lado inferior, caso o papel perca a região dos R$ 4,60, nível que foi respeitado como fundo por volta do mês de agosto e também do mês de abril deste ano, o papel liberaria a busca pela próxima região de fundo na casa dos R$ 4,22, potencial de queda de cerca de 7,58%. A perda deste suporte indicaria a reversão de tendência de alta para tendência de baixa. Em escala semanal, as ações de Localiza reforçam um cenário neutro de médio prazo, tendo como resistência a região dos R$ 49,67 e suporte por volta dos R$ 39,60, mas no longo prazo a tendência de baixa é bem definida,
com a sua linha de tendência de baixa sinalizada. Próxima região de suporte fica aos 39,63, do preço que negocia no momento em que gravamos até lá, tem cerca de 6,5% de potencial queda. No curto prazo, as ações de Equatorial reforçam tendência de alta com a estrutura de topos e fundos ascendentes. Resistência mais próxima fica aos R$ 36,09 e nível de suporte fica na casa dos R$ 34,10. O eventual rompimento dos R$ 36,09 abriria caminho para a busca dos R$ 38,10, tendo potencial de alta de cerca de 5,41%. As ações de Copasa dão continuidade ao seu movimento de alta e sobem pela quarta sessão consecutiva, acumulando neste último movimento cerca de 8,29%. Na sessão atual, o papel sinaliza rompimento de resistência aos R$ 24,95 e tem próximo alvo projetado na casa dos R$ 26,13, tendo potencial de alta adicional de cerca de 4,06%. No eventual retorno abaixo dos R$ 24,95, o próximo suporte fica destacado aos R$ 24,22. Esse é o gráfico de TIM em escala diária, papel que vem com a estrutura de alta, consolidando topos e fundos ascendentes, e na sessão atual indica o rompimento dos R$ 18,51, linha da projeção de Fibonacci de 61,8%. Próximo patamar de resistência projetado fica aos R$ 19,09, tendo potencial de alta de cerca de 2,69%, levando em consideração o preço que negocia no momento em que gravamos. Esse é o gráfico de Local Web em escala diária e em escala semanal. No médio prazo, o papel reforça a continuidade da tendência de baixa e na semana passada testou e respeitou sua linha de tendência de baixa. Próxima região de fundo pelo gráfico semanal fica destacada por volta dos R$ 4,00, tendo potencial de queda de cerca de 12%. No curto prazo, o papel sinaliza possível perda do seu canal de alta e o recuo abaixo dos R$ 4,42 seria o gatilho de venda. Nesse cenário, o primeiro alvo ficaria aos R$ 4,18, com 5,68% de potencial queda, e o segundo objetivo na casa dos R$ 3,90, totalizando cerca de 12% de potencial baixa. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de São Martinho, papel que sinaliza a perda de sua linha de tendência de alta de médio prazo e realiza o cruzamento de média baixista com a média de 200 períodos e a de 21 também. Nível de suporte atual fica aos R$ 27,20, nível esse que o papel vai sinalizando a perda nesta semana, e do preço que negocia até a próxima região de fundo nos R$ 25,70. Tem cerca de 4,5% de potencial queda, e para um segundo objetivo na região dos R$ 24,70, tem cerca de 8,26% de potencial total de queda. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, uma ótima noite a todos e até a próxima.